Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos com muita alegria, mais uma vez, podendo chegar em teu lar. E queremos nesta manhã maravilhosa de segunda-feira desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Tudo bem contigo? Que bom podermos iniciar mais uma semana entendendo e compreendendo que é o nosso Deus que nos concede a paz, a alegria, a esperança. É Ele quem tira de nós todo o medo, toda a preocupação. E nesta manhã eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de número 23 a 27. Mateus, capítulo de número 8, versos 23 ao verso 27. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar um grande temporal, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Que texto maravilhoso, é um texto que nós conhecemos muito bem, mas é um texto que nos fala de uma palavra imperativa de Jesus. A palavra dele foi: tenha fé e não medo. O texto narra um momento bem interessante que os discípulos estavam aprendendo com o Mestre Jesus a respeito de como deve ser o nosso comportamento em meio aos desafios, às lutas e às tempestades da vida. Depois de um dia ensinando a multidão, Jesus entrou no barco com os discípulos, ensinando, orientando. E ele disse: vamos passar para outra margem. Enquanto o barco deslizava sobre as águas calmas do mar da Galileia, Jesus dormia na parte traseira do barco, bem tranquilamente, né? Só que de repente surgiu, segundo o texto, uma terrível e grande tempestade. Diante da tempestade, é normal, diante das dificuldades, todos nós ficamos apavorados, e não foi diferente com os discípulos. Eles ficaram apavorados porque o barco estava quase afundando. Estava numa situação dramática, né? Como nós muitas das vezes enfrentamos um momento difícil, desafiador, enfrentamos uma tempestade na vida e perdemos o chão. Não foi diferente com os discípulos, né? A ponto deles se aproximarem de Jesus, naquele momento, olhando para Jesus extremamente calmo, tranquilo em meio à tempestade, fizeram a pergunta: mestre, não te importas que pereçamos? O Senhor não está atento ao que está acontecendo à nossa volta? E parece-nos que o Senhor, como nosso mestre, não se importa. Nós aprendemos aqui, amado e amada, que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Todos nós enfrentamos algum tipo de tempestade, na área da saúde, na área familiar, um problema financeiro. As tempestades, elas vêm. Quem sabe você que está aí me ouvindo nesta manhã, está enfrentando algum tipo de tempestade, alguma luta. E você vai perceber ao longo da caminhada que essas tempestades, elas são inevitáveis. Todos nós estamos sujeitos aos desafios da vida. Todos nós enfrentamos dificuldades. O problema é algo que inerente ao homem, ao ser humano.
Então nós podemos acordar muito bem e enfrentarmos uma dificuldade ao longo do dia. Então as tempestades, elas são inevitáveis. Todos nós enfrentamos ou haveremos de enfrentar, como também já enfrentamos no passado, e Deus nos concedeu a vitória. Um outro aspecto da tempestade é que elas são o quê? Inesperadas. Elas chegam sem avisar, e nós já falamos muito sobre isso. Há pessoas que estão tão bem e de uma hora para outra enfrentam uma enfermidade, enfrentam um desafio, enfrentam um diagnóstico médico, perdem um emprego, né? Lutam por um concurso, né? Se dedicam e no final não conseguem alcançar êxito, né? Então as tempestades, as lutas, os problemas também são inesperados. Surgem, acontecem. Ninguém cria problema para si. Ninguém levanta uma tempestade, né? Mas os problemas são inesperados. Mas o texto também nos revela, diante deste quadro tão dramático vivido pelos discípulos, num processo de aprendizado, em que Jesus estava compartilhando com eles, porque eles estavam num processo de treinamento, né? O Senhor estava os ensinando num processo de discipulado a respeito da vida e a respeito também da caminhada. Porque Jesus haveria de voltar para o Pai e os discípulos teriam que dar continuidade à obra missionária, à missão. Então, em meio a este grande exemplo, esta realidade, nós também percebemos que muitas das vezes a tempestade, ela se revela o quê? Inadministrável. Nós não temos o que fazer, nós não temos a solução, nós não temos como resolver muitas das vezes. E aí nós percebemos que não há força em nós, mas que por intermédio da fé e através da fé que temos em Cristo Jesus, nós percebemos que ao clamar, ao buscar nele a solução, ele tem todo o poder e ele estende a mão para nos abençoar, né? Além de serem inadministráveis, as tempestades, os problemas que nós enfrentamos também são o quê? São pedagógicos. Eles nos ensinam alguma coisa. Eles nos revelam quem nós somos e quem o nosso Deus é, né? Então, em tudo na vida nós estamos aprendendo alguma coisa. Hoje mesmo, você haverá de aprender alguma coisa, a ter mais paciência, a ter mais perseverança, a ter calma, a saber esperar, a ouvir um não, a ouvir o sim. A vida, amada e amada, é um constante aprendizado. A todo tempo, nosso Deus, ele nos concede a oportunidade de aprendermos alguma coisa nova, né? Então, a tempestade, ela não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer, para renovar a nossa fé, para nos animar, para também nos tirar da zona do conforto. Jesus se levantou, acalmou o mar revolto, repreendeu o vento furioso, né? E acalmou o mar, como também o coração dos discípulos. Mas naquela hora, o Senhor aproveitou para exortar os seus discípulos, porque em meio à tempestade, nós também somos exortados, como também somos confrontados. Foi a palavra de Jesus. Não tendes fé? Ainda não tendes fé? Estão repletos de medo? Eles esqueceram da promessa de Jesus, que estaria com eles em todo o tempo. Os discípulos deveriam ter fé e não ter medo, por causa da promessa de Jesus, por causa da presença de Jesus, né? Por causa da paz de Jesus e por causa do poder de Jesus. Então, em todo o tempo, meu amado e minha amada, saiba disso. Em meio às tempestades, lembre-se da promessa de Jesus. Lembre-se que você não está sozinho. Desfrute da presença de Jesus. Desfrute da paz do Senhor Jesus. E desfrute do poder de Jesus, que está sempre à nossa disposição. Aquele que está no barco da nossa vida, aquele que está conosco em meio à tempestade, é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Você e eu, nós não precisamos ter medo. Por pior que seja o problema, por pior que seja a dificuldade, nós não precisamos ter medo. Precisamos sim ter fé e confiança no nosso Deus. Que nesta manhã abençoada, que nesse início de uma nova semana, você renove a sua fé.
que você renove a tua esperança, sabendo de que você não está sozinho, que Deus está contigo. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua expectativa para essa nova semana, mas eu te dou uma orientação à luz da palavra. Tenha fé e não tenha medo. Confie em Deus, você não está sozinho. Amém? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Meu Pai, obrigado porque ela renova a nossa esperança, ela renova a nossa alegria. Sabemos, meu Pai, que neste mundo enfrentamos dificuldades, problemas, tempestades que se revelam, meu Pai amado, inadministráveis. Revela, meu Pai amado, o quão frágeis nós somos. Elas nos pegam de surpresa. Mas o Senhor, meu Pai amado, em tua palavra nos revela de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pois, meu Pai amado, nesta manhã eu clamo ao Senhor que inunde o coração dos meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem nesta manhã. Tira todo o medo, meu Pai amado, e renove a fé e a esperança nesta manhã, de tal maneira que tenha um dia e uma semana tremendamente abençoado, meu Pai. Eu não sei qual é a luta, não sei qual é a tempestade, não sei qual é a dificuldade, se for na área da saúde, na área financeira, na área do relacionamento, que o Senhor nesta manhã possa prover a bênção e a vitória para cada vida, meu Pai. Eu oro assim, servo da tua presença conosco, pois eu oro em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, um dia repleto da presença do Senhor Jesus. E eu lhe digo, tenha fé e não tenha medo. Que Deus te abençoe, fique na paz em o nome de Jesus.